gente fala agora sobre invasões de terra, porque segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o executivo em 2019, apenas 27 invasões de fazendas foram registradas no país. São os menores números verificados desde 1995, quando o INCRA passou a organizar as estatísticas. Nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, os sem terra invadiram cerca de 2.500 fazendas. Já na administração de Lula e Dilma, foram registradas cerca de 3.000 ocorrências dessa natureza. Durante os 2 anos da gestão Temer, foram 54 invasões. Desde março desse ano, Lula afirmou que, se for eleito, o movimento dos trabalhadores sem teto será protagonista de seu governo. Augusto. Claro, foi o que sempre aconteceu. Os sem terra, eles são valentes quando não há nenhum tipo de fiscalização, a polícia não age e a justiça se omite. Eles chegaram a invadir até terras que pertenciam ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles apareciam lá na sala, né, acabando com a ordem ali das coisas, mexendo nos móveis, fazendo churrasco, com a mesada do governo. Depois da posse do presidente Bolsonaro, ficou evidente que eles não são valentes, não. São valentes quando tem a omissão da justiça e a solidariedade, para dizer o mínimo, a cumplicidade do governo. Olha só o que o Lula promete. É evidente que isso vai acontecer. Não precisa nem avisar. Eles vão voltar a atacar propriedades produtivas. E é o seguinte, eles são chefiados pelo Stedley, que é um cara que não sabe a diferença entre uma foice e uma enxada. Né? Ele não sabe distinguir uma plantação de um cafezal de um pé de limão. Não sabe. Se você der ele pode se degolar se usar uma foice. Ele só viu foice de perto da bandeira da antiga União Soviética. Agora, para castigar o Stedley e os seus companheiros, é fácil. Dá terra para que eles trabalhem, que eles saem correndo, eles mudam para o Paraguai. Aliás, eles acham que o Paraguai merece a revisão do Tratado de Itaipu, porque foi prejudicado pelo Brasil. São malucos, que não querem terra, não. Eles querem agitação e a sociedade comunista. Estão estacionados no século XVIII. Ana. A revista Oeste deu uma capa espetacular na última edição, né, exatamente falando da decadência do MST. São os menores números aí de invasões desde 1995. E na matéria da capa do nosso querido Edilson Salgueiro, ele diz que a expansão de armas defensivas no campo, a crise financeira de ONGs, né, não é mesmo, que patrocinavam invasões, e o aumento da distribuição de títulos de propriedades rurais paralisam os movimentos sem terra. E é importante a gente colocar os pingos nos is e dizer o que é o MST. Um movimento terrorista, é terrorismo doméstico. Eu sempre recomendo, entrem aí nas ferramentas de busca, coloquem MST, invasões, animais, e as imagens, elas vão falar por si, do que esse movimento é capaz, de terrorismo. Diga, Zé. Eu acho que já existe um projeto de reforma agrária muito interessante no atual governo. É um projeto do Ministério da Agricultura que ajuda pessoas que tenham afinidade e que possam comprar terras. É só ir no Ministério da Agricultura, existe um projeto assim. Esta é a realidade. Financia a terra para quem tem afinidade com a terra. E não pega esquerdistas que moram em cidades que não têm nenhuma afinidade, que não sabem a diferença de uma vaca para um boi, e coloca numa terra que ele vai vender depois, né? E partir para outra invasão. O Augusto tocou num ponto aqui muito interessante. Eu, Augusto, fui lá, nesse episódio que você citou, eu fui lá em Buritis, cobrindo aqui pela Jovem Pan, e vi coisas horrorosas, tomando os vinhos do presidente da República. Absurdo. Na fazenda do presidente da República,
sentados lá na sala, não, e questionando, tem vinho. Tem vinho porque comprou, trabalhou e foi um ganho legal. Além disso, o ex-presidente do Senado, que hoje é aliado do PT, Eunício de Oliveira, me contou. Não foi ninguém que me andou, foi o senador Eunício Oliveira que me contou. Foi perseguido pelo MST e as fazendas dele foram invadidas. E eu vi as fotografias que ele me mostrou. O MST lá na cama, exibindo as toalhas e roupa de cama com as iniciais da família, ironizando. Mas se o Eunício tinha dinheiro para comprar e mandar personalizar as roupas de cama, é dele, é uma ideia dele, é uma intenção dele e o dinheiro dele. Se tiver que questioná-lo, se questiona legalmente sobre o ganho. É assim que funciona a vida, é assim que funciona a democracia. E o MST foi muito ativo no governo Fernando Henrique Cardoso, por 2 motivos. Primeiro, a covardia do PSDB e do presidente Fernando Henrique Cardoso em jogar duro e legalmente. E, por outro lado, insuflado pelo PT, que usou o MST exatamente para constranger autoridades, fazendas de autoridades sendo invadidas. A reforma tributária, a reforma agrária, naquele molde, caiu de podre, de desuso. Hoje, a produção agrícola não é baseada em enxadinha, em foicezinha, não. Maquinários modernos, equipados, né, guiados por satélite, é assim que se faz a agricultura. Mas você está querendo extinguir a pequena agricultura? Não. Existe um plano de ajuda à agricultura familiar. Está no orçamento da União a ajuda para a agricultura familiar. Pois não, Ana? Só para lembrar aí os nossos iluministros e o STF que nós ainda estamos aguardando declarações, qualquer declaração sobre aquela pichação horrorosa que o MTST, um braço aí do MST, o que eles fizeram no apartamento da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte. Picharam o prédio, picharam a portaria, picharam a rua, jogaram fezes nas janelas e, no entanto, nós não ouvimos uma palavra sequer de nenhum ministro do STF se pronunciou oficialmente, não fez live, não foi para o Zoom, não saiu às ruas, não comentou nada sobre esse evento aí de terrorismo, sim, do MTST. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Eu queria destacar também um ponto que o Zé Maria assinalou, que é a concessão dos títulos, da terra a quem precisa, sem garganta, sem conversa fiada. Essa bandeira aí de décadas que estava na poesia, que estava na literatura, que estava nos discursos, etc., menos no campo. E, Vitor, eu vou ressalvar mais uma vez, não me interessa se é a ação desse governo ou de outro, eu estou falando do que os meus olhos veem, né? Tentando trazer aqui a independência que a gente tenta trazer. Os Pingos nos Is já trouxeram essa notícia recentemente. Se não me engano, 340 mil títulos de propriedade rural entregues aos candidatos a assentamentos, principalmente a mulheres. Meu Deus, onde é que está aquela imprensa que se diz justiceira social, os humanistas de plantão, os que bradavam aí pela a utopia da revolução contra os poderosos, a favor dos despossuídos? Olha aí, não se fala disso, mas é claro que isso, sem dúvida alguma, é um fator de dissuasão, além das outras questões já assinaladas pela Ana, pelo Augusto e pela nossa matéria. Isso, sem dúvida, é um fator de dissuasão, porque você tem realmente famílias, pessoas sendo contempladas de fato, e aí quem poderia, eventualmente ser aliciado ou ser usado como massa de manobra para movimentos que não querem reforma agrária, que não estão interessados em justiça social, que usam isso há décadas para arrecadar um dinheirinho daqui, um dinheirinho ali, fazer uma propaganda e viver dessa demagogia.
é claro que fica um pouco mais difícil aliciar pessoas que estão contempladas, inclusive, como o Zé também já assinalou, com critérios de aptidão para produzir e para permanecer na terra, e não receber o título e depois ter que deixar aquele local.